cavalo. Vamos falar sobre os cavalos nesse vídeo, para vocês saberem, para nós sabermos um pouco mais sobre esses bichos muito legal, certo? São mamíferos, então, herbívoros, que comem ervas, né? Herbívoros de ordem dos ungulados. Ungulados significa, então, do latim ungulata, certo? E animal, então, de casco, certo? Ungulado significa animal de casco. E entre eles, então, está como os artidátilos. Artidátilos significa, então, de ordem dos mamíferos, certo? Biungulados, isso que tem um número par de dedos nas patas. Par de dedos nas patas. E tem os perissodátilos. Os perissodátilos, então, mamíferos terrestres, certo? Ungulados com um número ímpar de dedos nas suas patas, incluindo os cavalos, certo? E o dedo médio, então, o dedo do meio do cavalo, então, ajuda, então, é sempre maior do que os outros, certo? Para ajudar, então, por isso ele passa a ser um ponto fundamental para o eixo do pé, onde passa o eixo do pé, então ficaria, então, um dedo médio do cavalo na sua pata, certo? Então o cavalo tem dedos, o cavalo já teve dedos, vamos saber sobre isso também, certo? E uma das subespécies, então, moderna, então, da espécie Ecosferus. Lembra do vídeo anterior, do vídeo que eu falei sobre a zebra, certo? Lembra? Então, já está sabendo, então, sobre isso. Então, entre eles, então, as três subespécies, então, espécie de que está o cavalo, né? Está o jumento e está a zebra. E ecos, então, vem, então, do grego, ecos significa veloz. Ecos, então, significa, então, veloz. E um dos antepassados, entre os antepassados, então, que nós temos dos nossos cavalos, então, está o Iracotherium e também o Merychippus, certo? E entre eles, então, um pequeno animal que daria a metade de um cavalo, hoje até menor, rapaz. Existia um cavalo muito pequeno, né? Mas muito pequeno, chamado, né, de Mesohippus. Mesohippus significa meio cavalo, mas antes de tudo, antes de explicar todas essas coisas para vocês, para tudo, então, vamos falar sobre Mesohippus, mas antes de tudo, rapaz, olha só, ele viveu mais ou menos uns 40 milhões de anos atrás. Eu vou explicar tudo isso para vocês, mas roda a vinheta. Acreditas então, rapaz, acredita-se que os cavalos já foram domesticados há uns 6.000 anos antes de Cristo ou até antes disso, rapaz. Os cavalos já estavam sendo domesticados, certo? E como um elefante, como vários outros bichos, a zebra, assim por diante também, rapaz, a sociedade dos cavalos também é matriarcal. As mulheres que mandam, assim como o leão, meu filho. O leão é o bichão da floresta, é o rei da floresta, mas quem manda na casa dele é a leoa, assim como também os animais, os cavalos. Os cavalos também são, então, a sociedade deles é matriarcal, certo? E a gestão, então, dura aproximadamente uns 336 dias, e contando 11 meses certinho. Então, acreditas então que é muito mais longa do que do ser humano, certo? Então, os cavalos, eles ficam na gestação quase um ano, rapaz, quase um ano na gestação, beleza? E eles têm uma excelente memória. Os cavalos têm uma excelente memória, rapaz. Eles são capazes de reconhecer, de nos reconhecer muito tempo, muitos anos antes da última vez de eles ter nos visto, ter nos enxergado. Eles são capazes de nos reconhecer novamente. Então os bichinhos, rapaz, têm uma excelente memória, assim como os elefantes. Eles não esquecem. Se você fizer uma coisa boa ou fizer uma coisa ruim, um dia ou outro o cavalo vai te reencontrar e você vai, né, ter que conversar com ele, ter que conversar com o bichinho. Mas só de
brincadeira. Brincadeiras à parte, então eles têm uma excelente memória, eles vão te reconhecer com certeza, certo? E vive em média 25 anos, mais ou menos, aproximadamente uns 25 anos. Acredita-se, pode ter também alguma notícia, alguma coisa que teve cavalos que viveu 40 anos, mas em média eles vivem, então, entre nós apenas 25 anos. Judiazinho dos bichinhos, sabia? E você sabia também, rapaz, outra curiosidade incrível, você sabia que os animais, os cavalos, né, as zebras, os jumentos, assim por diante, você é capaz de saber a idade deles através dos dentes? Através dos dentes você consegue saber a idade dos cavalos, assim como tem aquela ditado que diz que quando você ganha alguma coisa, né, o cavalo dado, não se olha os dentes, porque você vai ver a idade que ele é cavalo velho, então já dá de você saber a idade dos cavalos através da quantidade de dentes, através dos dentes você vai enxergar e você vai saber então há quantos anos que o cavalo... Existe cavalo selvagem? Uma pergunta base. Sim, existe cavalo selvagem no meio das florestas ainda, assim por diante, né? Mas afirma-se então, e diversas partes do mundo em florestas, certo? Primitivas, sim, mas existe uma única espécie primitiva dos nossos cavalos, então é o cavalo de Przewalski. Esse cavalo é uma espécie primitiva, certo? Mas os cavalos de Przewalski, então, infelizmente, desapareceu da natureza, rapaz, desapareceu da natureza, está, né, a cada dia mais sumindo do nosso meio, certo? Mas vamos preservar, então, que essa é uma das raças primitivas que ainda está tendo, né, está sobrevivendo em nosso meio, certo? Além do Przewalski, rapaz, também existe outra raça primitiva chamada Tarpan. Esses Tarpan também, infelizmente, os Tarpan já desapareceu, né? Já desapareceu da natureza em 1850, então o Tarpan já desapareceu da natureza, beleza? E não tão primitivo, semelhança, né? Por não ser por não ser tão primitivo, né? Por causa da semelhança com a zebra, certo? Por ser tão primitivo por causa da semelhança com a zebra, vamos falar do cavalo, o cavalo quagga, certo? Esse cavalo é exótico porque ele tem um corpo de mula e pescoço e cabeça semelhante à cabeça de zebra, né? Todo zebrado, né? do pescoço para cima, então com listas parecendo com a zebra, então, e o último exemplar foi caçado em 1878 também, já eram também, esses cavalinhos também já eram, certo? Existem aproximadamente umas 300 raças de pôneis e cavalos pelo mundo afora. Existe então bastante, uma variada gama então de raças de cavalo que ainda temos no nosso meio, certo? Mas já está acabando também, rapaz, já está terminando, certo? Os mais valorizados então, os cavalos mais valorizados então o quarto de milha, por exemplo, tem o quarto de milha, né? Tem o puro sangue inglês, tem o Appaloosa, tem o Percheron, certo? Tem o Punch Horse, vou falando bem devagarzinho para vocês ir olhando nos slides que está aparecendo aqui, certo? O Punch Horse já falei, certo? Existe o Lusitano, o Mustang, certo? O Andaluz, Galloway, o Frísio, certo? O Sheer, existe o Bretão, não é Betão, é Bretão, certo? O Bretão, existe o Árabe, certo? E algumas raças brasileiras também, que são de raça nobre, raça, né, boa, é o Manga Larga, né? O Pampa, por exemplo, o Campolina,
e o crioulo, certo? E rapaz do céu, a raça então mais veloz, a raça mais veloz então é o puro sangue inglês, certo? O puro sangue inglês ele chega a 80 quilômetros por hora, rapaz, e 400 metros em apenas 20 segundos. O bicho tem uma arrancada. Então o puro sangue inglês é das raças mais rápidas, mais velozes que temos, que existe, certo? E o manga larga, então veio esse nome manga larga por causa do nome, advém de uma fazenda, rapaz, de uma fazenda onde esses animais eram criados. Esses animais então eram criados, onde eram, né, desenvolvida a sua raça. Então o nome da fazenda era Manga Larga e acabou sendo batizado pelo nome desse cavalo também, Manga Larga. E uma das bebidas típicas, né, no interior de Kirguistão, olha o nome da cidade, do país, né? Kirguistão em outros países da Ásia Central, rapaz, olha só, a bebida típica é a base de leite de égua. Já viu falar disso? A bebida típica deles é a base de leite de égua. Vamos falar agora sobre a deusa galo-romana. Olha só o nome, deusa galo-romana, certo? Ela é protetora dos cavalos e dos burros. Isso mesmo, chamada Epona. Essa deusa existe em vários filmes, em vários contos, relatos assim por diante, certo? É a deusa da fertilidade, então. É a deusa da fertilidade montada num cavalo. E os cavalos mais famosos da história, né? Além do cavalo branco de Napoleão, né? Que na verdade era só o nome dele, mas na verdade o cavalo era preto. Existe também o cavalo, então, bucéfalo. Esse é de Alexandre o Grande. E bucéfalo significa, rapaz, mente ignorante, sem noção. Bucéfalo significa isso. Então, existiu então o bucéfalo, que era, né, o cavalo que foi de Alexandre o Grande. Incitatus também, né, o de Calígula. E outro fato interessante e engraçado até de nós falar, rapaz, dormia em meio a mantas purpúreas. Esse Incitatus, rapaz, tinha 18 criados em volta dele, assim por diante. E a obsessão tamanha de Calígula foi, rapaz, que, né, queria eleger e acabou elegendo ele como cônsul, como prefeito, como uma das autoridades lá do lugar lá onde que eles moravam. É cada conto mais maluco do mundo, rapaz, certo? E outro tabu, meu filho, outro tabu no Brasil, a carne é consumida, rapaz, no mundo afora, por exemplo, né, na Europa, né, principalmente na China, Europa, em vários países do mundo, rapaz, é consumida a carne, certo? E detalhe, o Brasil é o terceiro maior país, rapaz, que é produtor de carne de cavalo, é o nosso país, é o Brasil, rapaz, que produz, certo? E os cortes mais comuns, então, é o lagarto, né? Filé mignon contra filé, né? Patinho, peito, alcatra, peixinho, assim por diante. Devido à conformação, então, do animal, não existe, então, picanha e também o cupim. Existe picanha e cupim nos cortes de cavalo, certo? E para terminar, então, os nossos últimos fatos curiosos, então, existe sushi de carne de cavalo, rapaz. Existe sushi de carne de cavalo, certo? E apesar de ser uma carne adocicada e meia dura de mastigar, mas mesmo assim ainda, rapaz, no Japão eles consomem carne crua consomem carne crua de cavalo, faz sushi, faz um monte de coisa. Mesmo assim eles são então servidos em diversos restaurantes, inclusive, principalmente no Japão. Quando você for pro Japão, então, toma cuidado de comer sushi achando que é carne de peixe, alguma coisa assim, você tá comendo carne de cavalo, certo? Até quinta-feira, então, rapaziada, com mais o próximo vídeo. Quinta-feira vai ser colocado, né, foi posto outro vídeo, mas e por enquanto, então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, dá like, né, ajuda nós aí nesse trabalho, certo? E nós vamos estar postando e vamos estar deixando vocês quanto mais inteligente ainda. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Declaro o decreto encerrado esse vídeo em questão de 3, 2, 1. Fui.